do Senhor, crianças, e aqui estamos para falar um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar que Jesus anda sobre as águas. Olha, criança, esse texto está escrito aqui na Bíblia, a palavra de Deus, e ele se encontra lá em Mateus. Vai aí em sua casa, ó, procure sua Bíblia e abra no livro de Mateus, capítulo 14, e o versículo 26 e o 27, que diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E com esse versículo, você fecha seu olhinho e vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, para te agradecer. Eu te apresento cada criança que está aí do outro lado da telinha, Pai, e que eles venham ouvir esta palavra e que a tua palavra venha tocar no coração dos teus filhos. Amém. Sabe, crianças, depois que Jesus falou para uma grande multidão, ele insistiu com os seus discípulos para que fossem adiante, para que fossem na frente dele. E ele insistiu, que os discípulos não queriam ir. Então ele insistiu com os discípulos para irem para o outro lado do lago. Então os discípulos foram e entraram no barco, crianças. Num barco para que eles fossem para atravessar o mar, o lago. E Jesus ficou despedindo a multidão. Aí ele despediu uma pessoa, aquela pessoa ia embora, despediu e ficou despedindo a multidão. Logo após Jesus, enquanto Jesus estava ali despedindo a multidão, criança, o barco, olha, já ia longe, longe em alto mar. E enquanto ele estava ali despedindo, o barco ia indo, e até que Jesus terminou de despedir a multidão, subiu até o monte para orar a sós, para orar sozinho, falar com o nosso Deus. E Jesus estava ali, crianças, no monte, orando, falando com Deus. Enquanto isso, já chegando à noite, veio, crianças, um vento tão forte sobre aquele mar, sobre aquele lago. Crianças, foi tão forte que os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos estavam com tanto medo. E aí o vento vinha, era vento para lá, a criança era vento para cá. E os discípulos no meio do mar, com medo. Enquanto isso, crianças, Jesus estava orando. Jesus sabia que os discípulos estavam passando por perigo. E ele estava orando pelos discípulos, criança. E enquanto isso, aquele vento batia e estava tentando, sim, eles estavam correndo risco de um naufrágio ali. E aquele mar estava revolto e balançando o barco dele. E água e vento, criança, para todo lado, açoitando sobre as águas. Então, quando já foi lá para as 3, 4 horas da manhã, crianças, o que foi que Jesus fez? Jesus saiu do monte. E como já estava tarde, crianças, você pode observar que eles passaram a noite quase toda ali naquele barco, naquela tempestade, a noite quase toda, crianças. E quando foi lá para as 4 horas da manhã, lá se vem Jesus, andando sobre as águas. Gente do céu, criança, quando eles viram aquele homem andando sobre as águas, crianças, eles ficaram apavorados, crianças ficaram com tanto medo. E aí eles gritaram: um fantasma! Crianças, fantasma existe? Não, nós sabíamos que fantasma não existe, só que os discípulos não sabiam. E aí eles estavam com tanto medo que eles não conheceram Jesus em meio à tempestade. E então eles pensaram que Jesus era um fantasma. E Jesus já foi logo dizendo, caminhando em direção a eles e dizendo assim: não tenhas medo, sou eu, sou Jesus. Aí Pedro disse assim: ah, Jesus, se é você mesmo, então me mande ir até você. Aí Jesus disse assim: venha, Pedro. Aí Pedro desceu do barco e foi caminhando até Jesus. Crianças, quando ele estava
Ele estava ali, ó, ele desceu do barco e foi caminhando sobre as águas. Você já viu alguém andando em cima da água, criança? Nunca viu, não, mas Jesus andou em cima da água. E Pedro também andou por um pouco momento. Pedro andou sobre as águas. E Pedro estava andando sobre as águas, que quando ele parou de olhar para Jesus e começou, ele olhou para um lado, vento, olhou para o outro, vento forte. E as águas revoltas, o mar estava revolto, e ele ficou com medo, crianças, com muito medo. E ele, por causa do medo, Pedro começou a afundar. E ele estava afundando, afundando, e gritou: Jesus, me socorre, Senhor! Aí Jesus foi lá e segurou na mão de Pedro e tirou Pedro daquela tempestade e disse assim: por que teve medo? Por que duvidaste? E os dois juntos subiram e atravessaram o mar da Galileia. Crianças, e aqueles outros discípulos, quando viram o que Jesus fez, gente, eles começaram a adorar. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Eles ali adoraram a Jesus, porque eles ficaram tão maravilhados com aquilo, com o que aconteceu, que eles adoraram a Jesus Cristo. E juntos foram para o outro lado, crianças. Sabe, crianças, o que é o barco? O barco, crianças, é a nossa vida. E muitas das vezes, crianças, o vento é os problemas que está nos assolando, é tudo que vem ali, é o medo. Isso é o vento, é a tempestade que muitas das vezes vem contra o nosso barco. Vem sobre o nosso barco. É o quê? É a tempestade que vem sobre nossa vida. E o que acontece, criança, quando a gente para de olhar para Jesus, quando a gente deixa de olhar para Jesus Cristo e começa a olhar para os problemas e começa a olhar para o medo, o que acontece? Nós começamos a afundar, nós começamos a naufragar. Mas eu quero te dizer, criança, não tenha medo da doença, porque Jesus é o médico dos médicos. Não tenha medo, criança, de qualquer coisa que vier sobre a tua vida. Olha para Jesus Cristo. Você, quando estiver no seu barquinho, você esteja ali olhando para Jesus, porque só Jesus Cristo, criança, é que tem o poder de salvar, é que tem o poder de curar, é que tem o poder de restaurar a tua vida, criança. Nunca se desespere, nunca fique igual os discípulos ficaram com medo ali na tempestade. Durante a tempestade, eles estavam com medo, criança. Mas quando Jesus chegou, toda aquela tempestade se acalmou. Quando Jesus entrou no barco dos discípulos, o vento cessou, a tempestade acabou, porque Jesus estava no barco. E quando você tem Jesus Cristo no barquinho, no seu barquinho, na sua vida, criança, olha, a tempestade acalma. Quando você deixa Jesus Cristo trabalhar dentro do teu coração, a tempestade se acalma. Quando você permite, deixa de olhar para os problemas, quando você deixa de olhar para o medo, para as dúvidas. Será que Jesus Cristo realmente existe? Existe, crianças. Jesus Cristo existe. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para que você, criança, tivesse direito de viver uma vida eterna. Para que você, criança, tivesse direito de herdar a salvação, de herdar uma vida com Ele. E como que eu posso viver uma vida eterna? Aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Se você, criança, aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você vai ter uma alegria, você vai passar a ter Jesus Cristo dentro do seu barquinho, dentro da sua vida. E a tempestade, por mais que venha, olha só, Jesus Cristo não livrou o Pedro de se afogar ali, ele duvidou na hora que ele estava lá, que ele começou a ver, enquanto ele estava olhando para Jesus, criança, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afogou.
A sorte dele é que ele clamou o nome de Jesus. Jesus me socorre. E Jesus imediatamente socorreu Pedro daquele lugar, de se afogar. Porque Jesus é assim. Quando você clamar, quando você pedir, Jesus me socorre. Jesus, eu sou tua filha. Jesus, eu estou aqui. Aí Jesus Cristo, ele vai ao teu encontro. E essa tempestade que está se passando vai acalmar. Eu sei que tem muita gente que está com medo do coronavírus, que está com medo do que pode acontecer, com medo das finanças, mas eu te digo aí, para você, papai e mamãe, confia no Senhor Jesus Cristo, porque só do Senhor é que vem a nossa solução. É somente em Deus é que nós podemos firmar, é que o nosso barco não vai afogar. É que o nosso barquinho não vai naufragar. Esteja no barco, coloque Jesus Cristo dentro da sua vida, ande com Ele, leia a palavra de Deus, medite nessa palavra, ore, jejue, busque mesmo a Deus, porque Jesus está voltando, Ele não vai demorar. E Ele, quando voltar, Ele vai querer uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja lavada com o sangue do Cordeiro. E você, criança, tem que ser essa igreja que vai subir para o céu. Amém, criança? Então agora nós vamos agradecer a Deus por esse momento. E eu espero que você veja esse vídeo e que Deus toque no seu coração. Também peço a você que deixe aí, se inscreva no canal do YouTube e deixe o seu like, tá bom, criança? Vamos orar agora encerrando. Papai do céu, nesse momento eu te entrego a vida de todos nós nas tuas mãos. Meu Deus, eu te apresento cada criança, Pai, entra no barco delas, entra na vida delas, Pai, para que elas possam alcançar, para que elas possam ter certeza, meu Deus querido, que o Senhor está com elas. Meu Deus, que essas crianças estejam com o coração alegre, com o coração firme e voltado para o Senhor. Firma, meu Deus, cada pequenino que está do outro lado, firma os passos deles na tua presença, entrega em tuas mãos, ajuda eles, Pai, a confiar no Senhor, a olhar só para o Senhor, meu Deus querido. Amém. Muito obrigado por estar conosco até agora. Tchau, tchau.